Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. O dólar subiu forte hoje com especulação eleitoral de novo. O cenário de indecisão em relação à eleição, que neste momento era até esperado, e isso mexe com o mercado ainda nesse momento, apesar das últimas quedas de ontem e antes de ontem. Apenas 18% dos brasileiros conseguiram fazer alguma poupança, poupar algum dinheiro no mês de junho, é uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Os Correios vão ampliar a cobrança de produtos importados. Antes, só alguns que recebiam a tributação da Receita, que passavam um determinado valor, é que tinham lá uma taxa de importação. Agora os Correios vão cobrar de todas as encomendas importadas. Guilherme Boulos, candidato do PSOL, foi o ouvido hoje na sabatina da TV Brasil, nessa série especial com entrevistas com todos os presidenciáveis que você tem acompanhado na programação. E no estúdio, a transformação digital é assunto de hoje, aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. O dólar voltou a subir forte e subiu muito forte. Se a gente levar em conta o histórico recente do dólar, a alta de hoje é extremamente impactante. A cotação de hoje fechou, só para se ter uma ideia, no segundo maior valor desde a implantação do Plano Real. E olha que nós passamos por solavancos na economia de lá para cá um bocado, sobretudo depois da primeira fase do Plano Real, quando a gente teve todo aquele problema da crise da Ásia, da Argentina, da Rússia, isso lá no final dos anos 90. O Plano Real vem lá de 93, 94, quando a gente teve toda aquela mudança da moeda e que foi o mais sucedido, mais bem sucedido plano econômico, tanto que existe até hoje. A lógica econômica brasileira passa pela moeda estável, que é exatamente o quadro do real. Mas esse valor chama atenção porque a gente vai ver aqui, ó, a alta hoje do dólar foi de 1,48%, ou seja, nós estamos falando de uma alta de 1,5% sobre os valores de alta que já vem desse histórico do dólar, 4,14 hoje. A cotação no dia, deixa-me ver aqui, em janeiro de 2016, foi de 4,16, ou seja, até então, aquela em 2016 tinha sido a maior cotação do dólar frente ao real desde a implantação do Plano Real. Este aqui é o segundo valor e está muito próximo. Já especuladores ou analistas de mercado de dólar dizendo que a moeda pode chegar a 4,50, levando-se em conta, dependendo, claro, de como a campanha vai acontecer a partir de agora. As eleições são só em outubro. Vamos dar uma olhadinha agora num outro cenário aqui, porque o Ibovespa caiu mais de 0,5%, 0,59, 77.473 pontos. Tem um julgamento do Supremo ontem, depois que o mercado já tinha fechado. Foi anunciado que o plenário virtual de todos os 11 ministros do Supremo, esse plenário virtual que vai julgar um novo recurso da defesa do ex-presidente Lula contra a prisão dele. Lula está preso, condenado em segunda instância em Curitiba, com todas as acusações que pesam contra o ex-presidente. E houve uma decisão no Supremo que você acompanhou, inclusive, toda aquela discussão intensa no Supremo, de que pessoas que são condenadas em segunda instância podem ser presas mesmo antes do julgamento da terceira instância de uma corte superior, que obviamente é o STJ e o STF, dependendo do caso. E o presidente continua preso exatamente por essa situação, mas esse julgamento, a possibilidade de alguma reversão, mesmo com a lei da ficha limpa dizendo claramente que qualquer pessoa condenada em segunda instância está inelegível, o mercado especula e, obviamente, a gente vê uma série de problemas nas ações brasileiras. Caiu o Petrobras hoje, caíram os bancos, Vale também teve uma condição não boa, levando-se em conta todo o histórico. Ou seja, as ações que têm maior peso no Ibovespa hoje tiveram queda e, claro, puxaram o índice para baixo. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, foi o entrevistado de hoje da série especial da TV Brasil com todos os candidatos à presidência da República. Boulos criticou o agronegócio brasileiro, que tem sido o motor do PIB, e defendeu a agricultura familiar. Acompanhe. Eu li o seu programa de governo e o senhor usa a expressão assim: temos que enfrentar o agronegócio. E o agronegócio é hoje um motor da economia brasileira, do PIB e também da geração de emprego, dessa geração de empregos lenta, mas paulatina que a gente está tendo, né? O senhor não acha que quando assumir a presidência, se assumir a presidência, não vai ter que conciliar com os setores produtivos, como o agronegócio? Mara, me permita discordar de você.
não é? O motor da economia brasileira no campo não é o agronegócio, é a agricultura familiar, que gera mais de 70% dos empregos no campo no país. E é quem bota comida de verdade na mesa do povo brasileiro. Nós vamos fortalecer a agricultura familiar, porque hoje o grande agronegócio, a Friboi, chega aqui no BNDES e tem tapete vermelho. O agronegócio tenta chegar no banco para pegar um empréstimo, não passa nem da porta que apita o agricultor familiar. Não dá para ser assim, está cheio de intermediários. Nós vamos dar crédito para o pequeno agricultor, nós vamos estimular cooperativas de produção e comercialização para que ele chegue direto no mercado, sem depender dos grandes, sem depender dos intermediários. E isso vai melhorar a vida tanto de quem trabalha no campo quanto de quem consome na cidade. E quero dizer uma última coisa em relação a isso. Nós queremos um outro modelo de desenvolvimento. Hoje, cada um de nós, com a nossa comida, ingere 7 litros de veneno por ano. Nós vamos banir transgênicos, nós vamos banir agrotóxicos e ter um modelo de desenvolvimento que promova comida saudável e que não degrade o meio ambiente no Brasil. Não estou dizendo que nós vamos acabar com o agronegócio. O agronegócio tem o seu papel de exportação, né? O agronegócio tem lá. Agora, o poder público deve fortalecer e dar condições para aqueles que mais precisam, não para os que menos precisam. E mais, eu não quero o Brasil que seja fazenda da China. A vocação do Brasil não é ficar vendendo soja e exportando minério de ferro. Nós podemos muito mais que isso. A Petrobras informou hoje num comunicado ao mercado que vai buscar na justiça ser ressarcida pelos vários casos de corrupção que comprometeram a empresa no escândalo da Lava Jato. A estatal mira justamente nas outras empresas que prestaram serviços a ela própria, ou seja, a Petrobras, que se envolveram em todos os escândalos e, obviamente, o pagamento de propina que acabou relacionando ali vários funcionários e diretores da empresa. Vamos lá que a gente tem os detalhes sobre essa notícia aqui. Vamos lá. A Petrobras quer um ressarcimento, são 16 ações de improbidade administrativa que a Petrobras está cobrando 40 bilhões e 100 milhões de reais, é o valor total. As indenizações e multas são todas referentes à questão da Lava Jato, ou seja, a empresa, a Petrobras, responde judicialmente de quem, acionistas, por exemplo, que reclamam na justiça terem perdido, por exemplo, ganhos porque a empresa diminuiu a sua performance financeira justamente pelos escândalos de corrupção, ou seja, quando a Petrobras tem de responder a isso, ela tem que tirar do caixa. E agora a Petrobras está querendo exatamente repassar, ser ressarcida pelos causadores da corrupção, ou seja, as empresas corruptoras todo esse episódio da Lava Jato. O comunicado dizia o seguinte: indenizações e multas da Lava Jato buscando justamente o adequado ressarcimento dos prejuízos decorrentes dos atos de fraude e corrupção praticadas em seu desfavor, em desfavor da Petrobras. Vamos lá para entender um pouco esse número. São os 40 bilhões, pouco mais de 40 bilhões, são 10 bilhões e 900 milhões de indenizações, propriamente dita, ou seja, que já existem, e 31 bilhões e 200 milhões de possíveis multas que a empresa possa sofrer a partir de então, até porque a Petrobras é uma empresa aberta, de capital aberto, tem papéis negociados aqui na Bolsa e ela fica sob uma legislação muito específica de empresas de capital aberto que podem, obviamente, responder judicialmente por uma série de irregularidades que possam ser provadas na justiça. E, portanto, a Petrobras está pedindo ressarcimento aqui. Até agora, depois de toda a investigação que a gente tem acompanhado da Lava Jato, a Petrobras já recuperou 2 bilhões e meio que foram depositados na conta da Petrobras, ou seja, dinheiro que foi depositado no exterior, de contas de pessoas envolvidas na corrupção, que foram condenadas por corrupção e que, obviamente, a Justiça conseguiu a recuperação do dinheiro. Todas estavam depositadas, a maior parte estava depositada no exterior, são 2 bilhões e meio, ou seja, é um valor bastante importante. Vamos dar uma olhadinha nas ações da Petrobras. A Petrobras tem também essa questão, esse comunicado foi feito ao mercado, que é uma outra determinação de empresas de capital aberto que tem papéis negociados aqui na Bolsa, mas a Petrobras também sofre com o momento eleitoral do país, até porque no exterior, ontem o anúncio do novo acordo entre os Estados Unidos e o México, que vai substituir o NAFTA, que também envolvia lá atrás o Canadá, reduziu toda a pressão que se tinha, ou os temores que se tinha em relação a uma guerra comercial que traria um problema maior para o mundo. Ou seja, o momento hoje da Bolsa ruim, o dólar alto aqui no Brasil, é praticamente, ou na sua prática totalidade,
de problemas domésticos. A cena eleitoral que interfere hoje no Brasil. A especulação vem justamente da cena eleitoral. Mas as ações da Petrobras hoje caíram, ela tem peso importante no Ibovespa. A gente viu que o Ibovespa caiu hoje 1,92% a R$ 18,35. Ontem nós mostramos que a maioria dos empresários brasileiros acredita que a economia vai melhorar em 2018, ou seja, em 2019, perdão, no ano que vem. 54%, para pegar o dado aqui, se mostraram otimistas e 71% apontaram a necessidade de várias mudanças para que isso ocorresse, como, por exemplo, redução de impostos, queda dos juros para o empresário poder emprestar e investir, e combate à corrupção. Hoje, uma outra pesquisa da Confederação Nacional do Comércio revela que os empresários do setor do comércio, esses empresários especificamente, reduziram suas perspectivas para a economia neste momento. A Priscila Kersh está em São Paulo e conversa conosco. Oi, Priscila, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite para todo mundo. 7 em cada 10 empresários do varejo percebem uma piora significativa do cenário econômico brasileiro nos últimos meses, por causa das frustrações provocadas pelo fraco desempenho da economia. Ainda assim, mais da metade dos empresários do setor pretendem investir em contratações nos próximos meses. O índice de confiança do empresário do comércio, apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, recuou para 103,7 pontos agora em agosto, uma queda de 2,5% na série com ajuste sazonal. Faz 4 meses que o indicador está caindo. As justificativas apontadas pela CNC para isso são a desvalorização do real, o ritmo fraco do mercado de trabalho, as pressões de custos e o cenário externo mais desfavorável, que culminam num ritmo de crescimento mais fraco nos últimos meses. Diante do cenário menos favorável ao consumo e das expectativas menos positivas para o setor, o índice relativo aos investimentos recuou 0,9% em relação a julho. Ainda assim, entre os componentes relativos aos investimentos, a contratação de funcionários ainda é aquela que aponta o futuro de forma mais positiva, na medida em que 56,9% dos empresários do setor pretendem aumentar o quadro de funcionários nos próximos meses. A expectativa é de geração de 34 mil postos de trabalho no varejo, Piotr. Muito obrigado, Priscila. Bom, vamos dar uma olhadinha. Os empresários do comércio têm um momento difícil, é exatamente isso que a pesquisa mostrou, e os brasileiros têm aqui essa situação. Por exemplo, se falta dinheiro para comprar, falta dinheiro também para poupar, porque a gente está falando que em economia chama-se excedente. O problema brasileiro hoje é renda para pagar as próprias contas, até porque a gente tem um problema hoje de inadimplência. E a gente não está nem falando do excedente, que é quando você consegue pagar todas as suas contas, viver razoavelmente bem, ou dentro de um padrão de vida adequado para a sua situação ali, ou seja, que você consiga fazer as suas coisas minimamente, e aí esse excedente é que você vai cuidar ali para fazer umas aplicações financeiras, um investimento de longo prazo e tudo mais. Mas vamos lá, para a gente falar sobre poupança. O que seria, tecnicamente, então, isso que a economia chama de excedente? Vamos lá. 73% não conseguiram poupar no mês de junho. Só 18% guardaram ali alguma coisa para fazer uma poupança. 44% disseram que o problema é a renda baixa, ou seja, o salário baixo, as pessoas oferem muito pouco valor com o trabalho. 17% tiveram imprevistos, obviamente, isso quebra o orçamento. 15% citaram que não tem renda nenhuma, ou seja, fazem parte do grupo de desempregados. E 14% falta controle sobre finanças. Se a gente pegar 15% não tem renda aqui, se a gente olhar para o percentual de desempregados brasileiros, o número oficial é em torno de 13 milhões, né? Um pouco mais, menos de 13% também, está 12,6%, 12,4%. Claro que a gente não está falando de outros grupos de desempregados ou de pessoas subempregadas que também entram aqui na renda baixa, mas esse estudo mostra isso também. Vamos dar uma olhadinha aqui no outro número aqui. Os 18% só conseguiram poupar em junho. Para a gente olhar esse cenário, R$ 520 foi o valor médio de quem conseguiu poupar, R$ 520. 64% aplicaram na poupança, que é uma aplicação conservadora, mas nesse momento de juros, de taxa Selic baixa, é uma aplicação muito eficaz. As pessoas falam sobre tesouro direto, falam sobre aplicação em renda fixa no banco, mas olha, a poupança tem algumas vantagens. Ela não tem um rendimento muito inferior em relação a esses outros investimentos. E segundo, ela é extremamente segura e você tira o dinheiro a hora que você quiser. Se você tirar antes do aniversário da poupança, você perde o juro daquele mês só. Mas não há nenhum impedimento legal
para retirar o dinheiro. Você não precisa nem pedir para o gerente, a decisão é só sua. E mais uma coisa, não paga imposto de renda sobre o rendimento do valor aplicado. E 35% disseram que tem o hábito de poupar. Detalhe que a maior poupança é feita justamente entre as pessoas que têm mais renda, as classes A e B. A CDE é exatamente quem tem menos condição de poupar. A gente está falando justamente de uma situação financeira muito clara em relação a tudo isso. Bom, os Correios decidiram cobrar qualquer encomenda importada hoje. Chegou ali como encomenda importada, vai sofrer uma taxa de importação. Antes, a cobrança só era feita em outras situações. A situação específica era aquelas encomendas que passavam um determinado valor, que daí tem uma taxa de importação que é feita pela Receita Federal. Para falar sobre este assunto, nós temos agora a Flávia Grossi, do Rio de Janeiro. Oi, Flávia, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. Essa medida já está valendo, viu? E como você explicou, ela significa que qualquer encomenda vinda de fora do país é necessário que a pessoa que encomendou pague R$15. Essa cobrança ela já existia desde 2014, mas ela só incluía produtos tributados pela Receita Federal. Agora ela inclui qualquer produto comprado vindo de fora do país. Isso significa que se você comprou um celular ou algum outro produto em uma empresa fora do país e está aguardando a entrega desse produto, o que precisa ser feito? Entrar no site dos Correios, fazer um rastreamento desse objeto e pagar essa taxa de R$15 por meio de um boleto ou por meio do cartão de crédito. E o prazo para a entrega do produto só passa a contar a partir da data de confirmação do pagamento. E se a encomenda chegar em 2, 3 pacotes? Essa tarifa é paga separadamente de acordo com o número das encomendas, com o número de pacotes. O que isso pode significar? Que a importação de itens de baixo valor, como acessórios de eletrônicos, capinhas de celular, esse tipo de importação deve se tornar menos vantajoso, mesmo que a empresa ofereça o frete grátis. Segundo os Correios, essa tarifa vai servir para pagar os custos do processo, os custos da operação e para manter a qualidade do serviço, já que o número de importações aumentou muito nos últimos anos. Piotr. Sabe aquele site chinês que vende baratinho, que as pessoas compram de tudo? Pois é, muitas coisas ali têm preço muito baixo verdadeiramente. Aquele valor baixo, mais R$15 se couber numa embalagem só. Porque se vier em 2 embalagens, os Correios vão cobrar 2 vezes 15. Então você tem que levar isso em conta agora também, se decidir fazer essa compra desses sites chineses. Está claramente aí, está evidente que os Correios estão olhando para esse aumento de importação desses pequenos produtos que vem justamente desses sites chineses que obviamente fazem sucesso no Brasil. A gente vê vários, inclusive vídeos no YouTube de pessoas promovendo ou dizendo qual foi a experiência de comprar no site chinês. A gente já falou disso aqui no cenário econômico também. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente vai falar sobre a inovação. O que a gente discute hoje no país, sobretudo na questão do software. E a Associação Brasileira de Software ouviu alguns presidenciáveis sobre o assunto. O que fazer no ano que vem? Qual vai ser a proposta dos novos candidatos à presidência da República em relação a todo esse setor? A gente volta em instantes. Já de volta com o cenário econômico, a gente vai falar sobre transformação digital. Aliás, isso não é um desafio do futuro, isso é o desafio da realidade, que, claro, vai mudar o futuro de quem aderir ou não. Para falar sobre o assunto, o Francisco Camargo, que preside a Associação Brasileira de Software, está conosco aqui no cenário econômico. Tudo bem, seja bem-vindo. Os senhores ouviram vários candidatos à presidência para exatamente entender qual é a proposta deles nessa área. Ficaram felizes com o resultado? Olha, é o seguinte, na verdade, nós estamos muito preocupados, o setor inteiro está preocupado com a velocidade exponencial do processo, né? Então, a transformação digital acelerou brutalmente nos últimos anos. Em 1986, você tem uma ideia, um computador custava $7.000, equivalente a $20.000 de hoje. Hoje, por $350 você compra um computador, né? Mas o problema não é esse, é a velocidade das coisas que estão acontecendo no mundo. E o mundo vai acabar se dividindo entre os países que fizeram a transformação digital, que chegaram na economia digital, e os países que não chegaram, que vão ficar condenados ao atraso.
Para o nosso espectador que está nos acompanhando agora, qual um exemplo hoje da realidade brasileira e qual seria o resultado se esse exemplo passasse pela transformação digital? Algo que é da vida cotidiana das pessoas. O mais grave no Brasil, o que nos afeta a todos, é justamente a educação. Então, a educação, ela pode se beneficiar muito da digitalização, entendeu? Você pode ter ensino individualizado, você consegue, vamos dizer que você não tira a aula expositiva, continua existindo, mas claro, talvez com uma qualidade muito melhor de professores na tela e o professor na classe sendo monitor, como está sendo a experiência no Piauí, muito interessante, que eles pegaram os melhores professores da rede e dão aula coletivamente pela TV, e na classe o professor fica como monitor, e a vantagem é que o professor também aprende, né? Aprende a dar uma aula melhor, aprende, os alunos aprendem, se interessam, depois eles conseguem ter uma ação individual sobre os alunos graças à tecnologia, entendeu? Você acaba seguindo cada aluno no seu ritmo. Francisco, mas a transformação digital passa por o que exatamente? Por regulação do governo, por lei específica, que é uma regulação, por investimento, por mudança de forma de pensar? Qual é o caminho que ela tem que trilhar? Não, assim, o caminho é ter tudo isso que você disse, entendeu? Mas o caminho, vamos dizer... Mas onde que a gente está mais dramático? Não, então, é o problema a primeira coisa a fazer, acho que a ação zero que o governo deveria fazer é integrar toda a estratégia digital do país, entendeu? Que hoje tem várias iniciativas interessantes, as iniciativas são muito interessantes mesmo, mas não estão coordenadas. Então, isso aí se desperdiça dinheiro, desperdiça recursos escassos. Então, a primeira coisa a fazer seria coordenar os esforços. A segunda coisa não tem nada a ver com digitalização, com tecnologia. É que tem um bem que os países desenvolvidos têm e que a gente não está conseguindo fazer, que é a segurança jurídica. Você tem que ter segurança jurídica para investir. Porque você já está, uma empresa investindo, já está correndo risco de mercado, risco do seu produto, risco da qualidade. E se ainda tiver atrapalhando a falta ou o excesso de regulamentação, você já viu, Piotr, que fica muito mais complicado, né? Então, é um bem barato que os países desenvolvidos entenderam, que é não mudar as regras o tempo todo. A regra perdura, ela é uma política pública de Estado, não é de governo. Ela é perene, permanente, e isso é importante para o país aproveitar os recursos escassos que ele tem, entendeu? Então, a primeira coisa a fazer, eu acho que seria garantir, melhorar a segurança jurídica. E na ABS a gente tem uma tese... Bom, é a simplificação de regulação, a começar disso. Isso. Você sabe quantas regulamentações tem no Brasil hoje? Ninguém sabe exatamente, mas é uma estimativa que eu tenho... Quando ninguém sabe exatamente, é um problema. Eu tenho alguns números. O primeiro número é que nós conseguimos, desde 88 da Constituição, fazer 99 emendas à Constituição, que é uma coisa difícil, hein? Vai, volta, inércia. Mas a estimativa é que existam nos 3 níveis de governo leis, medidas provisórias, instruções normativas, um monte de coisa, 5 milhões de regulamentações. Para todos os setores? Para tudo. Então, vamos dizer que é quase impossível você navegar nesse labirinto. Francisco, antes de falar de transformação digital, então, dado que você me disse, você acha que nós somos assim? Por quê? Porque falta boa fé? Porque eu sempre estou me precavendo diante da suposta má fé que eu acho que o outro tem? Porque a transformação digital precisa ser de uma base boa. Se a base é ruim, a gente não vai. A gente vai levar para o mundo digital... Todas as nossas mazelas. Exatamente isso. Essa é a minha preocupação. Piotr, você pegou, olha, a coisa fundamental. Na verdade, no Brasil, a gente confia muito pouco no outro. Por quê? Sabe que se o outro mentir, a pena para mentir é 0, nenhuma. Ele faz o crime, ele furta alguma coisa, ele invade conta de banco, do seu internet banking, e daí é condenado a 5 anos de prisão, cumpre 2 e sai. E fica talvez em domicílio ou prestando serviço à comunidade.
a penalidade para o crime no Brasil é muito baixa. O que acontece? Todo mundo tenta se defender do outro, mesmo o governo, entendeu? E acaba engessando tudo. Em vez de castigar a mentira, você fica prejudicando quem fala a verdade e 99% fala a verdade. Trabalha. Sim. Mas tem 2% que não trabalha, não fala a verdade, e esses 2% acabam condicionando os outros 98%, entendeu? Porque se a gente partir desse pressuposto, então a transformação digital precisa ser precedida por uma transformação humana. Então. É uma transformação cultural do país, entendeu? O país tem esse problema cultural. Eu vejo na França, vejo nos Estados Unidos, a maneira como... Primeiro, eu brincava muito, eu tinha que declarar que eu não era terrorista quando ia para os Estados Unidos. Eu falei, é brincadeira, eu vou falar que não sou. É porque a mentira é punida. É punida. Francisco, obrigado pela gentileza da entrevista. De nada, muito obrigado. Francisco Camargo conversou conosco aqui no Cenário Econômico. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você, nós voltamos amanhã. Até lá.